Queridos amigos, vamos falar sobre culpabilidade. Culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Quando eu questiono quem é o culpado, eu quero saber quem é o responsável. E o artigo 29 do Código Penal diz que cada um terá uma pena na medida da sua culpabilidade. Desta forma, nós podemos dizer que o Código Penal adotou a ideia de que a culpabilidade é um pressuposto da pena. Ou seja, quando eu avalio a ideia de culpabilidade, eu quero saber se o sujeito terá pena e em que grau de pena ele terá. Não é? Nós temos que ter uma equivalência. Quanto mais responsável, maior a pena. Quanto menos responsável, menor a pena. Há um brocardo, lá do direito romano, que dizia nulla poena sine culpa, ou seja, não há pena sem culpa. Então, se o sujeito não é culpado, ele não receberá nenhuma pena. Ok? Muito bem. Antes de mais nada, vale destacar que para eu analisar a responsabilidade, são necessários dois pressupostos. Nós precisamos, primeiro, ter materialidade, ou seja, a certeza de que ocorreu uma infração, e a autoria. Sem materialidade e sem autoria, a culpabilidade fica prejudicada. Não vou analisar a responsabilidade se não há crime, não vou analisar a responsabilidade se não há autoria. Vamos imaginar que o sujeito é doido de pedra, doido varrido, mas ele não praticou crime nenhum, então essa questão da doença mental pouco interessa. Vamos imaginar que o sujeito é doido varrido, doido de pedra. Existe um crime, mas não tem nenhuma prova contra o doido varrido. Logo, a doença mental pouco interessa. Todavia, se realmente tivermos crime e o doido varrido é que praticou esse crime, nós precisamos responsabilizá-lo. Opa, não podemos responsabilizá-lo porque ele não tem culpa. Aí sim nós vamos analisar a ideia da culpabilidade. Compreendido? Muito bem. Como é que eu vou saber se o sujeito é ou não responsável pelos seus atos? Eu preciso verificar a presença de três elementos. A culpabilidade ela é formada por três elementos. O primeiro elemento é a capacidade de discernimento. O agente só poderá ter responsabilidade se ele tiver capacidade de discernimento. Capacidade de discernimento é o poder de se autoconduzir, o poder de dizer o que é certo ou errado, é a imputabilidade. O agente só será responsável se ele for imputável. De repente, o sujeito tem uma doença mental. Veja, mesmo na fase de inquérito ou na fase judicial, o juiz pode determinar uma perícia. Assim que ele verificar que a pessoa apresenta algum problema mental, deve o juiz determinar uma perícia, e essa perícia visa constatar se na época do crime, o sujeito tinha ou não tinha capacidade de discernimento. Então essa perícia, no primeiro momento, vai verificar se o sujeito, na época do crime, tinha algum problema mental. Qualquer tipo de problema mental. A gente chama de loucura, mas pode ser uma neurose, uma psicose, etc. Então vamos ver, tinha problema? Muito bem. Se ele tinha problema, nós precisamos saber se esse problema, se essa doença interferia na capacidade de discernimento. Porque às vezes o sujeito tem algum problema mental, mas esse problema mental não interfere na capacidade de discernimento. Logo, ele é responsável, mesmo com problemas mentais. Então essa perícia vai dizer, ele era assim completamente capaz. Ou ele não tinha doença, ou a doença não interferia, mas fato é que ele era totalmente, completamente capaz. E se ele era totalmente, completamente capaz, ele será responsabilizado plenamente. Por outro lado, a perícia pode constatar que ele era absolutamente, totalmente, completamente incapaz.
capaz, não tinha a menor capacidade e por isso ele não tem culpa. Nesse caso, quem não tem culpa não tem pena, logo ele deve ser absolvido. A sentença é absolutória. É uma sentença absolutória, mas é a chamada absolvição imprópria. O sujeito é absolvido, mas é aplicado a ele uma medida de segurança. Ele é absolvido, uma sentença absolutória, mas com aplicação de medida de segurança. E também temos uma possibilidade parcial. Pode a perícia constatar que o agente na época do crime era parcialmente capaz ou incapaz. Se ele era parcialmente capaz ou incapaz, então ele tinha um pouco de capacidade, um pouco de incapacidade, né? Então, qual é a solução para isso? Ele deve ser condenado, isso se outros elementos trouxerem essa ideia, então ele deve ser condenado com uma redução de pena, né? Sempre a pena é de acordo com a culpa. Se o sujeito tem culpa total, pena total. Nada de culpa, nada de pena. Meia culpa, meia pena. Essa é a ideia, ok? Isso também se aplica à questão da embriaguez. Quando se fala de embriaguez, pode ser por álcool ou por substâncias entorpecentes análogas, né? A embriaguez que exclui a culpabilidade é a embriaguez completa, atenção, completa por caso fortuito ou força maior. Embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Aquele sujeito que por um acidente caiu num tonel de vinho, se embriagou ou foi forçado a beber, então essa seria uma embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, né? Aí exclui a culpabilidade. Já se a embriaguez for parcial, por caso fortuito ou força maior, significa que o agente não ficou totalmente embriagado, que ele tinha um pouco de capacidade, e tendo um pouco de capacidade, ele deve ter pena. Então, a embriaguez parcial, por caso fortuito ou força maior, pune o agente com redução de pena. Muito bem. Além disso, nós temos a questão da embriaguez voluntária. Então, o sujeito bebeu porque quis, se embriagou porque quis, aí ele será responsável normalmente. A embriaguez voluntária não exclui nenhum tipo de culpabilidade. Ah, professor, e a embriaguez patológica? O sujeito bebeu porque ele tem problemas. Aí é uma doença. Vamos avaliar isso em termos de doença, se tira ou não tira a capacidade do sujeito, né? Há uma outra embriaguez, que é a embriaguez pré-ordenada, em que o sujeito se embriaga para praticar o crime. Aí, além de não excluir a culpabilidade, o agente terá uma agravante genérica, né? Essa embriaguez pré-ordenada, ok? O menor de 18 anos não tem culpa, porque ele não tem a imputabilidade, ele é inimputável, ainda que ele tenha adquirido a capacidade civil, porque a capacidade civil pode ser adquirida antes dos 18 anos, mas mesmo que ele tenha a capacidade civil, ele não tem a capacidade penal. A capacidade penal só é adquirida aos 18 anos. É uma questão meramente biológica. Compreendido? Muito bem, a questão do índio. O índio pode entrar aí, porque o índio, para sabermos se o índio ele é responsabilizado ou não, nós precisamos saber se ele já está aculturado, se ele já está adaptado à sociedade ou não. Então, prestem muita atenção se isso cair em alguma prova, algum concurso, que se o índio está adaptado, ele é plenamente responsável. A dica vai ser, o índio está na faculdade, o índio, né, ele já está no ensino médio. Veja, se ele está no ensino regular, ele já está adaptado à sociedade e, portanto, ele é responsável. Agora, se ele estiver em processo de adaptação, se o problema disser que ele está em processo de adaptação ou se ele não está adaptado a ele, não tem culpabilidade, ok? Então, o primeiro elemento, capacidade de discernimento. Segundo elemento, cumulativo. Para ter responsabilidade tem que ter os três. Segundo elemento, que é a potencial consciência da ilicitude. O agente só poderá ser responsabilizado se ele tiver consciência de que está praticando um ilícito. Ele tem que estar no pleno gozo das suas faculdades mentais e consciência. E aí a gente entra nos erros. Um erro provocado por terceiro, uma pessoa que é enganada pela outra e pratica um crime sem saber, não é?
ou mesmo um erro de tipo ou um erro de proibição, erro de tipo do artigo 20, erro de proibição do artigo 21, do Código Penal. O artigo 20 diz que se o sujeito ele praticar o tipo penal, ele pratica o tipo penal, ele tem uma conduta que se enquadra perfeitamente no tipo penal, mas ele se engana, se equivoca com um dos elementos do tipo, não é? Por exemplo, o rapaz de 18 anos transou com a menina de 13 anos achando que ela era maior de idade, não é? Por várias circunstâncias. Então, esse é um erro de tipo, porque o sujeito está praticando o tipo de estupro de vulnerável, ou seja, tendo a relação sexual com vulnerável, mas não imaginava que a moça era vulnerável, né? Erro de tipo. Erro de proibição. Erro de proibição não é não saber da proibição. Erro de proibição, não sabia que isso é crime, portanto, não é isso. Erro de proibição significa ter uma conduta achando que aquela conduta é lícita. Por quê? Porque ensinaram assim, né, que aquela conduta seria lícita. Se o sujeito pratica uma conduta achando que é lícita, mas na verdade ela não é lícita, o erro é de proibição, ok? Podemos falar também em obediência hierárquica do artigo 22, em que o sujeito, numa hierarquia, principalmente uma hierarquia pública, o subordinado cumpre as ordens do superior, e às vezes o superior é mal intencionado e engana o subordinado, né, dá uma ordem ilegal, uma ordem criminosa. O superior responde. E o subordinado responde? Depende se ele tinha ou não consciência da ilicitude. Às vezes, a ordem do superior é manifestamente ilegal, está na cara que ela é ilegal, não precisa pesquisar nem nada, já se sabe que é ilegal. Então, o subordinado responderá também com uma diminuição de pena. Mas, se a ordem for maquiada, uma ordem que engana, né, uma ordem que parece ser legal, aí o subordinado pode ter a excludente de culpabilidade porque ele não tinha consciência do ilícito. Compreendido? E o terceiro e último elemento é a exigibilidade de conduta diversa. Para que o sujeito seja responsabilizado, ele tem que ter a opção de escolha. A opção de escolha entre praticar o crime ou não. Ok? Tinha duas opções, ou pratica o crime ou não pratica o crime. Acontece que às vezes a pessoa não tem opção de escolha. Ela só tem um caminho, praticar o crime. Não é? Então, se acontecer isso, ela não pode ser responsabilizada. Por quê? Porque qualquer pessoa na mesma situação faria rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, a pessoa está sendo, por exemplo, coagida, coação moral irresistível. Imagine o que acontece com o gerente de banco, que tem a família sequestrada, né? Pessoas que são ameaçadas de algum mal terrível para praticar o crime. Dessa forma, ela não tem culpa, porque não é exigível que ela tenha outra conduta. Pelo contrário, é inexigível. Se é inexigível, o sujeito não tem culpa. Em síntese, para ter culpa tem que ter três elementos: a capacidade de discernimento, a potencial consciência da ilicitude e também a exigibilidade de conduta diversa, ok? Lembrando que a lei diz que a emoção e a paixão não excluem a culpabilidade. A emoção, quando violenta, a pessoa reage a uma provocação injusta, né? E quando a pessoa reage em violenta emoção, isso pode ser uma causa de diminuição de pena para o homicídio, para a lesão corporal, mas não exclui a culpabilidade. Ninguém pode dizer que está apaixonado ou que está emocionado e por isso praticou o crime, porque isso não tira a capacidade de discernimento, não tira a exigibilidade, não tira a consciência, o sujeito responde normalmente. Senhores, culpabilidade, tema extremamente importante. Um grande abraço.